Boa noite, boa noite a todos. Deixa eu convidar aqui, pessoal, mandar meus aviõezinhos. Já vou chamar a Ellen, nossa convidada especialíssima, que vai falar sobre florais, uma live que vai ser muito bacana. Eu tive o prazer de assistir ela falando sobre isso e é muito legal, gente. Deixa eu chamar aqui meu povo, deixa eu chamar meu povo. Que eu já chamei pelo WhatsApp, agora eu tô chamando por aqui. Boa noite, boa noite. Deixa eu chamar meu povo aqui. Deixa eu mandar aviões. Quem for entrando vai mandando também. Dá uma força aqui pra gente. Essa live vai ser incrível. Deixa eu chamar mais gente aqui. Aqui. Deixa eu chamar meu povo, galera. Vai chamando também. Assunto muito bacana, hein? Me surpreendeu esse assunto. Não sabia que tinha tanta coisa. Ellen vai dividir com a gente isso aí hoje. Deixa eu chamar mais gente aqui. Tô mandando meus aviões. Ellen já está online, já vou chamá-la para ela começar essa live maravilhosa. Tô chamando aqui, tá quase acabando. Acabando. Acabou. Chamei todo mundo. Oi, Ellen, vou te chamar. E aí, tá bonita, Ei, Dani, que obrigada. gata! E aí, Tudo bom? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo, né? Pois é, né? A gente só tá se falando pelo WhatsApp. Coisas da pandemia, Isso aí. Estamos nos reinventando, né? sempre. Hoje eu até postei uma carta da abundância da Sabina Petit falando exatamente sobre isso. Que a gente, Uhum. cada dia que passa, a gente tem que ver as coisas sob um ponto de vista de positividade, tem que trazer a positividade para esse escopo, né? E ver as questões por uma ótica boa, né? Não Isso, adianta a gente ficar no desespero, né? claro, claro. Não, você sabe que no início, quando começou, eu dei uma desesperada, assim, básica, né? Acho que todo mundo, né, deu uma pirada, assim, no início. Então, eu meio que não via solução para as coisas. Aí Aham. eu respirei, parei, aí começou a vir os insights e começou a chegar ideias e fui, embarquei e segui e fui embora. E Uhum. foi dando certo. E tá dando certo, graças a Deus. O Ih, trabalho será que eu continuou. Eu tô te ouvindo, mas Tá me ouvindo, mas congelou deu uma só a tua congelada, né? imagem. Também percebi isso. Bota no Peraí, 4G, vou sair é e vou entrar de melhor. novo. Vai Oi? sair e entrar? Vou Botou sair. no 4G? Às vezes o 4G é melhor. Deixa eu chamar de novo. Peraí. Boa noite, quem está entrando. Sejam bem-vindos. Chamem os amigos, chamem a Pronto, família para a nossa live, que vai voltando. ser maravilhosa. Isso. Eu boto sempre no 4G, porque o Wi-Fi às vezes não dá certo, começa a É, congelar. aqui também, mas a gente tá eu tô no Recreio dos Bandeirantes, né? Na verdade, eu tenho duas casas. Eu tenho uma casa no Flamengo e uma casa no Recreio dos Bandeirantes, né? E aí, desde do começo da pandemia, eu vim para o Recreio dos Bandeirantes. E É, no Recreio dos Bandeirantes tem várias coisas maravilhosas, mas a internet não é tão positiva assim, né? Nem telefonia e nem
o 4G, né? Mas vamos, vai dar tudo certo. Vamos lá, pode começar, Ellen, a live é sua. Então, Pode começar. você me perguntou sobre o que era florais, né? O que são florais, Isso. né? Porque todo mundo sempre fica com essa dúvida do que são florais, como é que ele funciona, né? E os florais, eles na verdade, eles são frequências. Se a gente pensar em bioquímica e biofísica, né? O floral seria uma onda. E nós temos ondas eletromagnéticas que são emissões naturais do nosso corpo. Nós temos emissões elétricas também, que são naturais no nosso corpo. E o floral, ele atua nessas emissões, né? Então, a gente vai estar sempre vendo a questão do floral por alguma coisa que trabalha nessa frequência, não alguma coisa bioquímica, né? E o bioquímico é a fitoterapia bioquímica, né? O remédio, a alopatia é bioquímica, mas o floral não. O floral é frequencial. E aí as pessoas perguntam assim: ah, mas isso funciona? Será que isso existe? Né? A gente ouve e a gente não vê alguma coisa saindo do ouvido. Você está me ouvindo agora e é uma frequência, né? É uma Isso. onda que chega a você, né? Então, a frequência do floral, ela é mais ou menos a mesma coisa, né? E quando é que começou essa história toda? Essa história toda começa com o Dr. Bach, que era um médico inglês, era bacteriologista, estudou homeopatia, né? Se tornou um médico muito reconhecido na Inglaterra e teve câncer. E aí, quando ele teve câncer, ele começou a procurar processos de cura e ele teve um insight, olhando uma flor, ele teve um insight e através desse insight, ele já era homeopata, então ele identifica, né? Ele identifica uma flor e cria uma técnica, que é uma técnica que até hoje é usada para fazer os florais, né? Que é a técnica da solarização. A técnica da solarização, os florais podem ser feitos de duas maneiras. Eles podem ser feitos por solarização ou eles podem ser feitos por método de fervura, né? A solarização é você pegar um bol de cristal, você pega lá um bol de cristal, você colhe flores silvestres. O que significa isso? Quanto menos contato da flor com a presença humana, mais forte vai ser esse floral, porque mais frequência da natureza ela tem. Legal. Então, tem essa, né, bem forte. E então, você colhe a flor, bota nesse bol de cristal, de vidro, né? E essa flor, ela fica numa água, uma água puríssima, uma água de nascente, uma água que não tem contato com cloro, não tem contato com poluição. E o sol faz o que eles chamam de impressão na água, é o imprinting. Então, a frequência, ela passa dessa flor para a água. E a água, a flor é a parte mais inteligente da planta, né? Então, a consciência da planta, ela vai toda para essa flor, né? Desculpa, a consciência da planta, ela é muito mais forte nessa flor. E aí, esse sol, ele é capaz de fazer como se fosse um carbono, né? Ele faz aquela impressão na água. E essa água vira o que os sintonizadores dos sistemas chamam de essência-mãe. Essa essência-mãe, assim como a homeopatia, ela é diluída milhões de vezes, muitas e muitas e muitas vezes,
né, em conhaque. Então, em brinde alcoólico, né? E aí você recebe, os terapeutas florais ou as farmácias, elas recebem uma tintura. Essa tintura, você prepara o floral com gotas. Gotas. Então, ela é diluída na água, ela é diluída no brand, ela vira uma tintura e você, quando vai preparar para o cliente ou a farmácia vai preparar para o cliente, ela vai usar gotas dessa tintura diluída em água e um conservante. E aí o conservante ele pode ser um conservante alcoólico. Ellen, raríssimas vezes eu dou outro tipo de conservante. A gente pode fazer conservante, pode ser vinagre de maçã, a gente pode usar glicerina, a gente pode usar só na água, né? Mas Ellen, eu tenho alguma percepção em relação a isso. Por exemplo, a glicerina, o sistema, a Associação de Terapeutas Florais, da qual eu faço parte, que é a Chiflor, ela não recomenda glicerina, né? Porque você tem uma questão da glicerina que, por exemplo, se for uma criança muito pequena ou se for um idoso, se você respirar, entrou errado, ao invés de tomar, engolir, respirou, ela pode dar uma pneumonia lipoídica. Nossa. E pode ser uma coisa pro resto da vida, tu fica com uma gotinha de óleo lá no teu pulmão, né? Então, eu enquanto profissional de saúde, eu tenho um pouco de receio. Eu prefiro que as pessoas façam no brand alcoólico e aí, se tem problema, não gosta do gosto, não gosta do sabor, não tem algum problema, a gente dilui também isso na água ou em outro lugar. E a gente pode fazer floral em tudo quanto é lugar, né? Legal. Muito legal isso. Eu nunca imaginei que era assim. Eu tinha uma visão totalmente diferente. E eu também não... do jeito que você está falando, é bem legal, muito simples. Eu nunca imaginei que era assim, desse jeito. Né? E a gente pode fazer o nosso próprio floralzinho, né? Pode. Pegar as as pessoas nossas podem... flores, né? Num meio assim, bem natural mesmo, como você falou. Então, eu acho isso é uma... Enfim, para você... Quando existe o início de estudo da física quântica, que começa com Thomas Young. Thomas Young ele vai falar que uma partícula ela pode se comportar como onda ou ela pode se comportar como luz, né? E essa diferença desse olhar é a pessoa que está observando. Então, um floral, ele, por mais que você diga assim, olha, é o floral de Bach, você vai ter 10 empresas que fazem o floral de Bach, porque hoje em dia Bach não existe mais essa tintura mãe do Bach, né? E você tem lá 10 empresas que fazem o floral de Bach, seguindo exatamente os mesmos preceitos. Se você é uma pessoa mais sensível, você consegue sentir diferença de uma empresa para outra. Entende? Então, o que é isso? Isso é a visão do observador, né? Então, floral, a gente tem floral de água. Você pode pegar uma água, bota no sol e você toma água. Eu tô utilizando muito florais de água do sistema floral Cerrado, os florais de Cerrado. Porque teve uma água que eu usei numa criança que tinha, enfim, eu já estava trabalhando com ela já há algum tempo, não conseguia o sucesso que eu desejava, né? E aí, um dia, conversando com algumas colegas terapeutas, num círculo de colegas terapeutas, porque o terapeuta floral ele tem que estar sempre estudando, sempre se aprimorando, sempre lendo, sempre conhecendo, né? Uma colega falou sobre essa água
sobre esses florais de água e eu fui usar um e foi incrível. Incrível, né? Legal. Eu usei o berçário de Nossa Senhora, uma criança que não dormia, uma criança que não deixava a mãe fechar a porta do banheiro, já começava a gritar, aquele desespero, uma criança que nessa pandemia estava extremamente fora da assim, do seu natural, né? Estava extremamente Sim. estressada, angustiada, sofrida, e o floral que funcionou para ele foi esse berçário de Nossa Senhora do Florais do Cerrado, né? Legal. Uma E coisa é isso. também que eu não sabia era que tinha assim vários tipos de florais. Por exemplo, eu achava que era só florais de bar. Uhum. Mas você, quando eu vi aquela sua live, né? Você falou do Alasca, aí tem esse do Cerrado. Eu não tinha noção que tinha tantos tipos, né? De florais. É. Nossa, tem floral do mundo inteiro, né? E tem só de bioma brasileiro, a gente vai ter mais de 1.000. É que a gente não conhece, a gente não sabe, não conhece, né? Saiu até um livro a semana passada, que a Célia Gouveia e a Lisete de Paula fizeram, sobre florais brasileiros e os biomas, né? Conhecendo os biomas do Brasil através dos florais, né? Legal. E o que faz a gente escolher um floral ou outro? O que faz a gente escolher um floral ou outro é a necessidade da pessoa, né? Às vezes a pessoa está passando um deserto interno tão grande que pressupõe para a gente que ela precisa de uma flor do deserto, para ela sair desse deserto emocional que ela se encontra, né? Legal. E também os florais eles podem ser norteados pela ancestralidade. Então, se eu tenho a ancestralidade, ela vai falar de DNA. A Sim. gente, a gente guarda a memória dos nossos antepassados no DNA. E se aqueles antepassados foram da Holanda, foram da França, foram da Inglaterra, a gente pode ter mais afinidade com esses florais do que com Legal. outras regiões, né? Nossa, Então, que só poder máximo. lá. Que É, máximo. É muito mais complexo, né, do que a gente imagina, né? é. E você falou de ancestralidade, de DNA, e me lembrou o Teta Healing, né? Que Teta Healy fala muito disso, né? eu fiz a formação em Teta Healing e quando você falou, já me remeteu logo a isso. E eu sei que você tem também, né? A formação Eu em fiz Teta todo, eu Healing. fiz tudo. Eu fiz DNA básico, avançado, Isso, eu fui tô no conhecer a Tainá. aprofundando agora. Já fiz o básico, avançado, agora eu vou aprofundar. Eu nunca trabalhei especificamente com meus clientes. Às vezes a gente faz uma prática no Theta Healing chamada digging, para você Sim, sim. entender aonde está a causa, né? Ela é Aham. muito útil para mim, né? É Fazer muito legal. um digging às vezes você consegue entender, né? Mas E eu aí uso você muito. localiza o floral que aquela pessoa está precisando. Muito legal É, isso. e também eu utilizo a anatomia intuitiva, né? Então, às Aham. vezes, a pessoa está falando, mas isso acaba sendo uma caixa de Pandora, né? Isso. Essa coisa é uma caixa de Pandora. Você começa no Teta Healing, de repente você diz, nossa, mas aí eu preciso de outra coisa, e aí você vai fazer uma Isso outra formação. mesmo. Agora eu tô fazendo faculdade de nutrição, né? Tô no, A tô gente no não quinto para período da mais, faculdade né? de Vai pegando um nutrição. negócio, vai outro e vai embora. Não para mais. Pois é. Porque a gente começa, eu conheci o efeito da. Eu conheci a questão dos alimentos como recurso terapêutico de cura, né? Através da dietoterapia da medicina chinesa. Eu fiz uma formação em medicina chinesa e a medicina chinesa, um dos pilares deles é a dietoterapia, né? E aí eu disse assim, caramba, isso cura, gente! Como é que eu nunca pensei nisso antes? Daí eu queria pedir um exame de sangue, não podia, dependia de médico. Né? Eu quero saber de uma coisa? Eu vou fazer esse negócio, vou pedir os exames de sangue que eu quero, vou prescrever aí os suplementos que eu acho que precisa, os probióticos, enfim, é um mundo novo também, né?
É muito Mas a minha legal. base, o nome do floral, Ellen, o nome do floral de água, esse que eu usei foi berçário de Nossa Senhora, tá? Do sistema Florais do Cerrado. Mas você vai ter floral de água em vários sistemas. Por exemplo, do Bach, a gente tem um floral. Esses florais de água a gente chama de florais ambientais, né? E esse floral do Dr. Bach, ele é o Rock Water. Rock Water, aliás, é sensacional, é tudo de bom, assim, porque o Rock Water, ele tira a nossa... Ele torna a nossa vida mais leve, ele tira nossas rusgas, ele tira aquela pessoa que é muito preocupada consigo mesmo, ou muito preocupada com as coisas, tem que dar tudo muito certinho, aquela coisa, Eu né? tenho que beber E, litros desse. pois é, o Rock Water, ele traz uma leveza, ele faz Vende você ver a garrafa vida, PET. tá bom, é isso, né? Então, e ele é um floral ambiental. Foi o primeiro floral ambiental no mundo, né? Legal. Foi o Rock Water. E eu tenho florais assim, ambientais, eu adoro florais ambientais. Tem um floral ambiental do Sistema Alaska, que também é uma água, né? Que é o Rock Spring. Rock Spring, ele sai do meio de uma geleira, passa por um monte de buracos de minerais, e aí ele Nossa, que sai maravilha, uma, hein? um filetinho de água, assim, de uma montanha, né? Que E lindo. esse floral, ele ensina você, ele te ajuda a perceber que não importa o caminho, você vai chegar lá, né? Então, Maravilha. ele fala de Rock Spring, é isso. Então, o Rock Spring, ele é um floral que a gente usa para prosperidade, a gente usa para que as coisas deem certo, a gente usa uma pessoa que está convalescente, precisando melhorar mais rápido, a gente dá Rock Spring e ela se sente melhor porque vai dar certo. Ele traz essa sensação de que já deu certo, né? Então, Legal. é um floral ambiental também que eu uso muito, eu gosto muito, né? Você sabe que quando eu vi aquela sua live falando dos florais, é, e você falou dessa questão, eu nunca imaginei que fosse assim. Você falando dessa impressão que a natureza deixa e a intenção de quem está ali fazendo, né? Preparando esse floral, participando do Uhum, processo. E aí uhum. nossa, eu viajei, eu falei, nossa, o negócio é muito mais complexo, né, do que a gente imagina. E que É. benefícios maravilhosos que traz. Quando a gente olha para aquilo mesmo como aquilo realmente é, né? Aí eu Uhum. falei, nossa, floral é tudo de bom. Imagina, um floral do Alasca, que só tem Pois é, natureza, quase natureza. nada do homem ali. Olha só E que é muito. maravilha. O Alasca é muito solar, né? Fica 6 meses só sol. Você não tem. Você tem Aham. 1 hora de noite, né? Ou você tem um outro momento que é só noite e depois. Então, esses locais, essas flores, elas trazem impressões muito interessantes, né? Existe eu não sei se alguém viu o desenho da Frozen, né? Naquela floresta, Frozen 2, Aham. para quem é mãe de criança, vê isso o tempo todo, né? E eu É. identificava milhares de flores no desenho, sabe? As Aham. flores, aquelas flores magenta, com espículas para cima, né? Elas são as fireweeds. E as fireweeds, elas são tudo que a gente precisa quando a gente está muito desesperado, quando o fogo passou na vida da gente, né? Então deixou você sem nada. Então as fireweeds, elas trabalham nessa memória de traumas muito profundos, elas libertam você de um trauma muito arraigado, libertam você de uma sensação de desespero, aquele estresse profundo, você não vê mais solução. Por quê? Porque elas surgem no Alasca. O Alasca é uma região que pega fogo, muitas vezes, né? Ele pega fogo e ele tem inundação. Então, quando derrete o gelo, tem inundação.
Quando tem o verão, é tanto tempo de sol, pega fogo e são regiões devastadas pelo fogo. E a primeira flor que aparece para dar o start da natureza e dizendo, olha, vamos começar tudo de novo do zero, são as fireweeds. Então fica aquele jardim de fireweed que abrem o caminho para que outras vegetações apareçam depois dela, né? Então as fireweeds elas têm uma característica de se reinventar, de se refazer e enfim. E aí o desenho da Frozen, ele fala de tudo isso, porque ela era uma rainha, ela tinha tudo lá, o castelo de Arendelle, não sei o quê, e de repente ela larga tudo porque ela se reinventa, né? Como uma entidade da natureza. E eu disse assim, pô, quem fez esse desenho terapeuta floral, né? Esse desenho foi incrível. Eu também identifiquei um monte de coisa nesse desenho. Exato. Eu falei, gente, isso não é para criança, isso é para adulto. Porque eu tô tendo uma aula aqui nesse desenho. Demais, né? A gente que lida com essas coisas assim da mente, das emoções, da energia, a gente identifica isso tudo. É muito legal. Até que, enfim, achei uma pessoa que viu Frozen diferente, que nem eu vi. Não, isso é só um aspecto. As pessoas, ai, como? Isso é só um aspecto. Porque o Olaf deu uma aula sobre memória na água. Isso! Ele explicou em 30 segundos o que o Massaremoto demorou a vida inteira para explicar. Gente, eu lembrei daquele cientista que congelou a água, né? Que botou emoção de ódio Massaremoto. de amor na outra e ficou cristais de gelo total. Falei, gente, o que é isso? Isso aí não é pra criança. É verdade, é muito legal. É sensacional. Sensacional, foi incrível. A Ellen, gente, a sua xará aqui, que perguntou do floral. Ela deve estar pensando agora igual eu estou pensando, que a gente tem que fazer o curso de floral também. Porque é um negócio muito legal, muito incrível. Muito legal, é muito legal. Eu dou total apoio. Ó, ela fez uma pergunta aqui em cima. Água solar é floral? Não. Bem, depende, né? Ele pode ser um floral ambiental, como eu falei, né? Rock water vai ter o mesmo princípio de solarização da água, né? E é um floral. Agora, por quê? O que faz um floral? A impressão, a percepção de quem está olhando aquele conteúdo. Então, uma Cláudia Gonçalves, que é uma sintonizadora dos Florais do Cerrado, ela teve a sensibilidade de perceber, nossa, essa água aqui cura, ela cura isso, aquilo outro, ela faz esse tipo de restauração na minha frequência, né? Então, isso é um floral. Agora, eu posso fazer águas solarizadas. E aí a gente entra numa seara também incrível, porque as águas solarizadas, elas são tudo. Porque a gente bebe luz, a gente bebe cor, e a gente precisa de cores, né? E aí cada cor, ela vai ter sintonia com uma região do meu corpo, né? Se eu tenho muito medo, por exemplo, medo de tudo, medo das coisas, eu posso tomar um floral, eu posso tomar uma água solarizada com uma garrafa vermelha, que ela vai estar trabalhando o meu primeiro chakra, o chakra da segurança pessoal, o chakra da estabilidade emocional, né? Então, toda a fisiologia básica, toda a base da minha pirâmide, ela começa no primeiro chakra. Ela começa na minha sensação de ancoramento, me sentir ancorada, segura, firme em terra, presente no meu corpo. Pessoas muito desesperadas, aquelas pessoas que ficam, ai meu Deus, aquela coisa louca, elas estão desancoradas.
Então, Isso. isso é a primeira característica de uma pessoa desancorada. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar ancoramento, primeiro chakra, né? E aí o ancoramento, ele já traz uma série de insights para o terapeuta. Então, por exemplo, ancoramento vai falar para mim, às vezes, de traumas de nascimento, né? Então, os traumas de nascimento, eles ficam registrados no primeiro chakra. Então, se eu der uma flor que trabalhe isso, trabalhe Shooting Star, é uma flor do sistema Alaska que trabalha muito bem essa chegada na Terra. Ela, inclusive, parece dois beija-florezinhos, assim, olhando para baixo, né? Então, ela é uma flor muito bonita que trabalha isso, né? Enfim, então eu posso tomar uma água verde, por exemplo, uma garrafa verde, para trabalhar o meu chakra do amor, o meu chakra cardíaco. As pessoas estão precisando hoje de trabalhar o chakra cardíaco, né? O chakra cardíaco, ele está completamente fora de alinhamento, né? Então, que é essa coisa do pensar muito em si mesmo, e enfim, né? Então, o chakra cardíaco, ele vai abrir esse amor universal, e isso é o verde. O verde é a cor da cura, né? O verde, o coração tem a cura, né? Então, a água solarizada é nesse sentido, tá? Legal. Então, o floral, ele é diferente, se lembra? Ele é hiper diluído. Depois dessa água matriz, ele vai para uma barrica de carvalho lá, fica num blend, fica lá Mas pegando a frequência. o floral tem que ter a flor na água, né? Então, aí vamos lá. A gente tem floral de tudo. Tudo nessa vida a gente tem um floral. Porque A gente pode ter floral de pedra. Tem que ter a flor, né? Mas aí não sei. Então, hoje a gente pode dizer que o floral é a técnica de preparação dessa frequência, né? Porque ele é maior do que uma flor. Você tem florais de flores, mas você pode ter florais de minerais. Você pode ter florais. Não sabia disso. Para mim era flor. Você tem floral de aurora boreal no Alasca. Que máximo! Que é incrível. O floral é incrível. Ele te dá uma percepção. Um floral desse, que incrível. Você toma o floral, você fica olhando, você olha o mundo assim, caramba, o que é isso? É a cura instantânea da pessoa, praticamente. Então, que é Northern Lights, o nome desse floral. Esse floral, ele faz o que ele trabalha, né? Esse floral, ele trabalha essa sua percepção de você no mundo, né? Ele te traz uma cura de entender, eu entendo quem eu sou, eu tô no meu propósito, eu tô ancorado, eu tô seguro, ele traz uma outra, ele tá dizendo assim, gente, você tá nessa picuinha, e olha aqui, não é só planeta Terra, planeta Terra é um grão de areia no meio disso tudo. Então você começa a ter uma visão muito mais macro em relação a isso. E aí, por exemplo, para pandemia, no momento de pandemia é excelente você tomar um Northern Light. Porque você vai tomar o Northern Light e você vai começar a pensar, isso que besteira. E aí você começa a achar divertido estar em casa, porque tem outras coisas para fazer. Nossa, nunca tinha tempo para arrumar esse armário, que beleza. Isso. E aí você começa a achar outras graças, né? Exatamente. Então, trabalha muito nesse sentido. Agora, eu tenho floral, por exemplo, de baleia, né? O quê? Eu tenho floral de baleia. Eu tenho florais que são flores do mar, e eu tenho florais que são frequências de bichos do mar, né? Então eu tenho florais de golfinhos, eu tenho florais de baleia, eu tenho florais de tartaruga marinha, né? Gente, que legal! Eu tenho um floralzinho que é ótimo para quem está muito sozinho, muito infeliz sozinho, que ele tá sempre naquela ostra, que é o Hermit Crab. É uma frequência de um bichinho, né?
E aí o quê? Não, é um pedaço do bicho? Não, você não matou ninguém, né? Você é apenas a sintonizadora desse sistema, que é a Sabina Petit. Ela foi fazer um mergulho no fundo do mar e aí, de repente, passou um cardume maravilhoso de golfinhos por ela. Ela pegou a água do mar com aquela frequência, diz, a frequência de vocês está aqui. Ela leva isso, solariza, e isso vira um floral de golfinhos. E esse floral de golfinhos, ele traz, é muito interessante, porque ele traz uma perspectiva de alegria, de brincadeira, de leveza, no sentido de que você se torna brincalhão. Então, para aquelas pessoas que têm filhos pequenos, mas não conseguem brincar com eles, porque não se sente confortável de estar brincando com eles, né? Você dá um floral de golfinho, cara, quando você dá o floral de golfinho, a pessoa muda e passa a sentar no chão e brincar com o filho e volta à criança, né? Que traz essa alegria da infância mesmo, esse coração leve da infância que a gente esqueceu, a gente vai esquecendo, né? Nunca imaginei isso, nunca na minha vida. E como é que esses florais, eles são acessíveis ou esses mais assim do Alasca, esses que você falou do mar, do golfinho, da baleia e tal? Como é que funciona isso? Isso está acessível para todo mundo? Isso é raro? Só viajando você consegue? Raro, para mim, me lembra a LOL, né? Minha filha tem umas LOL que ela vive procurando assim. A LOL. É a rara. Existem uns que são raros. Assim, né? Eu brinco que eu tenho os meus traficantes de floral, né? Eu tenho clientes que são clientes meus há muito tempo, que eu chego e digo assim, a pessoa diz assim, eu tô indo pra Finlândia, você quer um floral? Mas eu quero! Aí, olha, lá tem Natal. Aí eu vou no site do floral da Finlândia, aí traduzo tudo para inglês, aí compro as flores, e aí peço para entregar no hotel da pessoa e a pessoa traz para mim, né? Então, com isso, eu tenho florais que muitos terapeutas florais não têm no Brasil. E como eu sou muito apaixonada por esse assunto, assim, parece que eu ganhei uma joia, né? Quando alguém me dá um vidrinho de flor, meu Deus, que coisa! Era tudo que eu queria, né? E aí eu começo, antes de passar para alguém, eu começo a tomar o tal do floral, para ver se eu sinto a sintonia, né? E aí eu já tomei floral do mundo inteiro mesmo. Tem uns florais que são incríveis, que são um sistema chamado Elixir Azteca, da Alejandra Valdez, que eles são feitos numa reserva, que é uma reserva no México, uma reserva florestal, onde tem pirâmides astecas que não são visitadas. Nossa! Né? E você tem assim, você dá um floral, o floral é incrível, né? Inclusive tem uma essência pronta desse Elixir Azteca que se chama Poder Pessoal, né? E aí o poder pessoal, quando é que a gente toma o poder pessoal? Você vai para uma entrevista de emprego, você precisa muito daquela entrevista de emprego, você toma o poder pessoal, você toma 3 dias antes, começa a tomar, né? E aí você chega lá na entrevista, as pessoas olham para você e elas te veem, elas veem as suas qualidades de uma maneira tão mais, sabe, você tão mais dono do mundo, forte. praticamente. Pois é, então o poder pessoal, ele é uma frequência extremamente interessante. Eu dou muito para ator que vai fazer teste, então chega assim, eu preciso ganhar aquele papel, não sei o quê. Aí vamos tomar poder pessoal, né? Então são florais muito fortes, né? Esses a gente não encontra em farmácia. Eu tenho, por exemplo, clientes em Fortaleza que é uma loucura para conseguir, né? Então, em Fortaleza a gente consegue bar, a gente consegue uma farmácia que tem Califórnia, uma outra que tem Saint Germain e ponto. Você não tem nem os florais do bioma brasileiro, dos biomas brasileiros, sabe?
Então, é muito triste isso, porque às vezes eu tenho que chegar e dizer assim, eu tenho farmácias que fornecem para os meus clientes, né? E aí eu já consegui, por exemplo, uma farmácia aqui do Rio que entrega no Brasil inteiro, porque eu disse, ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Essas pessoas estão precisando e elas precisam do floral, né? Nossa, Então, mas é legal. Eu achei que fosse mais fácil, né, de se ter assim esses mais raros, né? Eu é. achei que fosse mais fácil pela internet, alguma coisa assim. Os florais de bar, a gente acaba, eles são bem consagrados e a gente Aham. acaba encontrando mais fácil, né? Mas os outros sistemas é difícil. Tem um sistema incrível nessa coisa, né? Desses meus colegas, dessas minhas parcerias com os meus clientes que vão me trazendo viagem, vitrais, não sei o quê. Eu tive uma cliente que me trouxe um sistema floral quase inteiro, Nossa, dos Alpes franceses, chamado sistema Deva. E eu nossa. pedi, eu pedi, eu pedi vários florais, eu comprei e mandei entregar. E aí um floral veio errado. Na verdade, hoje em dia eu acho que ele veio certo, né? Mas ele veio errado. E eu não sabia, eu não encontrava em literatura para que serve esse cara, essa tintura. Meu Deus, o que é isso? Não sei o que. Quer saber? Eu vou começar a tomar esse negócio. O nome dele é Alquemilia Argentée, né? E aí eu comecei a tomar o Alquemilia Argentée, comecei a tomar muito, tipo 5 vezes, 8 gotas, 5 vezes ao dia, né? Para vibracionar Aham. bastante. E aí eu fui dormir, depois de uma semana tomando e não sentindo nada, eu fui um dia dormir, e eu dormi pedra, aquele sono assim, quase REM, quase que a noite inteira, né? E nesse dia eu dormi pesadamente, eu sonhei. E eu sonhei que eu era um bebê numa UTI, numa incubadora. E eu fiquei 50 dias passando o pão que o diabo amassou naquela incubadora. E naquele tratamento dos enfermeiros e o médico, e a minha mãe vinha e só me olhava pelo vidro, né? Pelo aquele. E não, eu não tinha interação com ela, e eu olhava e dizia, por que você está me deixando aqui? E ela também não me entendia, porque eu não sabia falar. Então foi um sonho muito angustiante. Quando eu acordei, eu disse, graças a Deus, cara, que esse sonho acabou, que coisa Nossa. horrorosa, né? Enfim, esqueci disso, não associei com floral, e uma semana depois eu fui na casa da minha mãe, e aí, vamos ali na galeria tomar um cafezinho, vamos, né? Aí sentamos lá na galeria do Catete, fomos tomar um cafezinho, e eu disse assim, mãe, você não sai da maior. Menina, eu tive um pesadelo que há muito tempo eu não tinha, justo na noite que eu dormi melhor, né? E esse pesadelo, pra mim, cara, foi muito vívido. Ela, o que você sonhou, minha filha? Eu disse, eu sonhei que eu era um bebê numa UTI. A sala era rosa, tinha um bichinho tal, relógio assim, eu não sei o quê. Vinha um homem, falava comigo, você me olhava e ia embora, e eu não entendia nada, não sei o quê, não sei o que lá. E fiquei 50 dias nessa situação. Aí ela virou e disse assim, não, isso não foi sonho, não. Você deve ter tido um déjà vu. Eu nunca te falei que você foi um bebê de UTI, porque eu não achei que isso seria importante, seria uma informação que tivesse construído alguma coisa na sua vida, mas você teve um déjà vu. Isso realmente aconteceu. Você respirou água de parto, você quase Nossa. morreu, você caiu com metade do peso que você nasceu, né? E foi para casa e a gente pensava todo dia que você ia morrer. E eu não Nossa. tinha a menor ideia dessa história, né? O floral trouxe essa questão, né? E Caramba. aí, quando o floral trouxe essa questão, eu comecei a entender várias questões na minha vida que eram questões assim muito sensíveis para mim, né? E aí eu disse assim, então foi isso. Pronto, puf, limpou. Não tem mais. Então, aquilo também, pá, limpou, né? Então, Caramba. foi um verdadeiro detox emocional na minha vida. E aí, depois que isso passou, tipo 2 meses depois, eu recebi pelo correio
um livreto do Sistema Deva me agradecendo muito que eu tinha feito aquela compra do sistema inteiro, não sei o quê. E aí eles me mandaram um livreto e lá no livreto tinha o Alquemille Argentê. E ele trabalhava, a questão que ele trabalhava era para quem foi separado precocemente da mãe, ou para quem passou muito tempo longe da mãe nesse momento ouro, que é o momento do nascimento, né? Entendi. Então você veja que não é placebo, né? Não é placebo isso, que eu nem sabia para que era o floral, né? Que máximo, que máximo, nossa. Gente, olha, podem fazer perguntas, hein? Aproveitem, porque, nossa, esse tema é incrível, incrível. Ó, a Ellen tá empolgadíssima aqui. Já viu, né, Ellen? Já viu? Ela tá perguntando onde compra os florais. Então, você tem farmácias, né, para farmácias de manipulação. Já existem muitos florais prontos, né? Eu tenho um aqui que é maravilhoso. Ó, esse aqui eu comprei do Cerrado. Você vai lá no site, você compra, é fórmula pronta, né? O Saint Germain também tem umas fórmulas de uso prontas. O Bá, você encontra nessas casas de produtos naturais o Rescue, que é pronto, né? E aí você pode tomar. Existe umas marcas hoje que trabalham, que tem aquele floral exposto, né? Que são florais de bar já preparados, já pronto para uso, são fórmulas de uso, né? Esse aqui você pega e passa embaixo da língua. Esse daqui meu, esse daqui meu é equilíbrio alimentar. Ele é ótimo, ele tira fome, deixa você não tem vontade de comer nada, é uma beleza. Que maravilha, hein? Ele trabalha no eixo do centro da fome, né? E ele trabalha a fome emocional também, né? Quando a gente está confinado, quando algumas coisas que a gente nem percebe, mas vai para a fome emocional. Isso. Então, né? Então ele trabalha nesse sentido. Você tem Sistema Saint Germain, vários que são maravilhosos, né? Tem um que é calma e tranquilidade. Esse calma e tranquilidade eu já falei até para Thalita Margonari, que é a filha da sintonizadora do sistema, ela que cuida muito do sistema hoje, né? Que ele é um floral excelente para constipação intestinal. Então, ele trabalha aquelas pessoas que chegam para mim e dizem assim: Ellen, olha, não vou no banheiro, eu vou no banheiro um dia sim, 4 não. Nossa, gente, isso não é um padrão saudável, né? Então, você começa dando calma e tranquilidade, e a pessoa na próxima consulta diz assim: cara, o que você me deu? Eu fui no banheiro todos os dias, eu nunca fui tão feliz na minha vida, né? E a pessoa, quando não vai, né, ao banheiro, quando ela tem constipação, ela fica irritadíssima, né? Pois é, a pessoa não você consegue muda, pensar né? em mais nada. Que ela fica com aquele incômodo ali direto. Exatamente. Então, calma e tranquilidade é um floral ótimo. Para quem tem crianças pequenas, o Boa Noite é maravilhoso. Ele faz a criança dormir a noite toda, né? Então, mesmo bebês, né? Então, são florais ótimos para a gente ter, para a gente usar, né? Muito legal esse assunto. Muito legal, muito legal. Pois é. Agora, se você quiser, as pessoas me perguntam isso. O floral, sei lá, eu vou comprar esse floral de bar, né? Da empresa tal que tem ali insônia, cansaço, estresse, bruxismo. Isso. Funcionam? Eu sempre falo, funcionam. Só que floral, ele é a frequência do assunto. E você precisa saber claramente qual é o teu assunto. Então, não adianta você eu vou comprar o floral de depressão. Na verdade, você está com angústia, ansiedade ou depressão. Cada floral desse é uma flor diferente, né? Então, para a gente ter acurácia, né? Às vezes, a gente precisa ir numa pessoa externa para ela perceber qual é a tua questão, né? E por isso que é interessante, às vezes, se você quer fazer um tratamento mais sério,
um tratamento mais profundo com florais, ter um acompanhamento de um terapeuta floral, né? Ó, o Dudu tá falando que se interessou no Boa Noite. É Boa porque noite. eu acredito que seja por conta da filha dele, que ela é bem levada. Nossa, boa noite é E não deve incrível. dormir cedo, pelo jeito. Não, e tem o boa noite e tem também o bom dia. Para aquelas pessoas que não conseguem levantar da cama. Você tem um floral tem uma flor que é o bom dia de Saint-Germain, que a pessoa chega assim, Ellen, eu não consigo fazer nada, eu vou dormir cedo, mas, cara, toca o relógio 6 horas da manhã, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo fazer as coisas, e aí o meu dia já começa atrasado, já começa estressada. Cara, peraí. Aí você dá um bom dia, a pessoa diz assim, Ellen, tô acordando 5 horas da manhã, pulando da cama, né? Oh, que bom. Então, ele é sensacional, o bom dia, né? O boa noite, ele trabalha muito as angústias da infância, da criança, né? Que é aquele medo de ficar no escuro, medo de pesadelo, medo de... A questão do estresse ambiental. Então, pessoas... por exemplo, hoje em dia coisas que a gente não vê, né? Mas que são poluentes, que é por exemplo, as ondas eletromagnéticas. A gente está aqui com Wi-Fi, a gente está com frequência de micro-ondas, com frequência de televisão. Você está poluído completamente. As crianças, os bebês já nascem nessa poluição, né? Então, você tem os dois extremos em casa. Então, bom dia e boa noite. Vai tomar esses dois florais, né? Então, você tem essa poluição eletromagnética hoje, ela é caótica para o cérebro, porque o cérebro não descansa. Isso. Ele não descansa, não consegue chegar numa... Ele não consegue entrar na onda teta, ele não consegue sair de alfa, porque você está o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, para esse tipo de questão, a gente pega uma vez por ano, faz 4 garrafinhas de floral do Bush australiano, a fórmula Eletroessence, que ela emite em um determinado raio, né? Então, você bota no seu quarto. Você bota em cada canto, você bota uma Eletroessence. Você simplesmente não tem como usar celular naquele quarto, porque não pega o Wi-Fi. Não pega. Você pode ter o transmissor lá do Tuíbe, lá da Intelbras, você não vai ter frequência de Wi-Fi naquele quarto. Então, assim, para quem a gente pode tomar e pode colocar também no ambiente. Você pode floral? Sim, claro. Você pode fazer milhares de coisas com floral, né? Por exemplo, eu lavo roupa com floral. Eu boto na máquina de lavar uma essência chamada Green Essence, que é o floral de coentro, é o floral de salsa, né? A salsa australiana, e ele mata bactéria, vírus e patógenos de uma maneira geral, a frequência do patógeno, né? Porque se a frequência do patógeno com essas informações. É um choque atrás por exemplo, um choque atrás do outro. Uma casa que tenha muitas pessoas brigando, o ambiente familiar está estressado, né? Você bota no arroz, no momento da cocção, você bota lá a fórmula da fraternidade do Filhas de Gaia, fórmula de uso 21 gotas. Se você comprar a tintura, 8 gotas. Né? Bota lá, usa como tempero do arroz. Todo mundo se ama, todo mundo se respeita. É aquele marido que vai te servir pratinho. Então, as pessoas saem desse autocentramento e elas se tornam mais coletivas, né? Então, é extremamente interessante a gente usar esse recurso. Por exemplo, uma pessoa que está sem libido, não aguenta mais, e aí vem aquele marido que quer, né? E, ai, meu Deus, bota asperge na calcinha, Sexuality Essence, e aí você fica com tesão, você fica com libido, né? Então, você vai em diversos cenários, diversas opções e usos, né? Nossa, então que incrível!
tô assim, de bobeira mesmo. Porque naquela live que eu assisti, você não falou essas coisas. Não deu tempo, né? É só uma hora. Eu tô assim, né? É incrível, né? Como uma live não é igual a outra, né? Não adianta. Você Não, não pode tem falar o como. mesmo assunto que é incrível. É muita É, opção, né, Paty? É muita opção mesmo, é isso aí. É um universo. A Ellen também falou. é, Gostei demais disso, gente. Tô apaixonada. é. Agora, olha só o problema que você me arrumou, Ellen. Por exemplo, você tem crianças agora em homeschooling, né? Tá dificílimo para eles concentrarem. Porque eles não querem ficar na frente da tela Não, fazendo aula, eles querem ficar na frente da tela jogando Roblox. Isso é o que isso. não, mas aquela coisa da professora e aquela aula longe, e para criança é muito desgastante, né? Então você tem florais, por exemplo, que ajudam a estudar. E no dia que eu não dou, eu me arrependo. Ai, meu Deus, eu não dei floral hoje. E fica um inferno, porque não fica sentado na cadeira, não consegue sentar na cadeira, né? Eu Isso. tenho 3 crianças, não me imagino, são 3 homeschooling. É uma loucura. 2 de 8 e um de 5 fazendo Nossa homeschooling, Senhora, né? muita Então, coisa. por exemplo, nessa situação, existe um floral chamado Easy Learning, do sistema Alaska, que a gente usa, que ele é sensacional. No bioma brasileiro, né? A gente tem o Saint-Germain, que é a fórmula do estudante. Também é sensacional. E você não precisa nem dar na boca. Você asperge, faz um spray ambiental e bota Olha, 2, 3 vezes, de 10 em 10 minutos você vai lá, asperge, aí vai lá e asperge, né? Aí a criança, aquela frequência muda e a criança consegue se concentrar. não, isso é Então, ótimo para a gente também, porque a gente às vezes tem tanta coisa para estudar é, e não consegue se concentrar sim, por sim, conta da nossa vida agitada, disso tudo que a gente faz, né? Eu, por exemplo, eu estou com uma certa dificuldade para isso. Muita é. coisa para estudar, mas também muito trabalho, muitas coisas que acontecem todos os dias, então fica complicado. Isso para mim seria maravilhoso. Eu vou Pois procurar. é. É ótimo, né? Se Então, vender a garrafa gente. PET, então melhor ainda. Eu vou tomar. Ah, então, o floral, eu tive uma professora incrível, né? Que até fez uma live comigo lá no canal, que é a Isabela Visconcini, e ela deu um exemplo que seria é muito interessante nessa coisa do floral. A gente às vezes pensa com a cabeça de bioquímico, né? Então a gente tem que usar muitas gotas para fazer efeito. Na verdade, se você pensar que o floral é uma frequência, a frequência, quando cai na água, o que, que ela faz? Você joga uma pedrinha na água, ela faz aquele, né? Então, com uma gota ou com 10, acaba sendo praticamente a mesma coisa. E é o exemplo do queijo coalho, né? Quando a gente joga aquela enzima do queijo coalho, você joga uma coisinha que é assim, né? Uhum. E aí ele vira aquele. Então, um kefir, né? Quem É, tem kefir sabe disso. Pega é. O uma colherinha negocinho de de café, nada faz um iogurte. virou um iogurtão, se você não cuida, né? É Transborda. mesmo. Então, floral, ele é mais ou menos assim, né? O que vai manter a frequência do floral? O que vai manter a frequência do floral é essa proteção dessas ondas externas. Então, o floral que eu compro, eu tenho que manter ele protegido de onda eletromagnética. Então, eu tenho que botar ele numa gaveta de madeira na minha casa. Se eu levar ele dentro da bolsa, eu tenho que enrolar o meu vidro em papel alumínio com metal, com a parte brilhante virada para fora, né? Ellen, Porque aí. Ellen, o nosso tempo está acabando, mas nós vamos sair e voltar, tá bom? Ai, Vamos tá sair e bom, voltar para você dar tá essas bom, diquinhas aí de conservação para guardar, tá? tá Vamos bem, sair e vamos voltar. Gente, volta, que a gente sai e volta, porque vai acabar o tempo, tá? E tem mais. A Ellen tá vai bom, falar mais umas coisinhas, tá bom? tá bom, tá Então bem. eu vou sair e voltar. Peraí. Tá, vamos lá.